A crise imobiliária em Portugal. O que é que se passa em Portugal? Esta é a pergunta que muitos brasileiros, e angolanos, moçambicanos e os próprios portugueses têm em mente. O que é que se passa em Portugal? Por que é que os preços dos imóveis dispararam drasticamente? Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês uma das principais causas da destruição do ramo imobiliário em Portugal, ok? Os vistos Golden, que eram uma solução para o governo português, se transformaram em um pesadelo para os portugueses e para os imigrantes. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui vai para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo nesse canal. Quem não tem inscrito, subscreva neste canal. Deixe o like porque é muito importantíssimo. Imagina as ruas lindas de Lisboa à noite. De um lado, turistas ricos, investidores estrangeiros a desfrutarem o luxo que a cidade de Lisboa oferece. Apartamentos reformados, noites em dia. Do outro lado, dentro de um pequeno apartamento nos subúrbios de Lisboa, uma família de imigrante luta para pagar um aluguel. Uma família de 5 pessoas que vivem num T1 ou num T0. Esta é a realidade que muitos imigrantes estão a enfrentar em Portugal. E para nós entender como é que Portugal chegou nessa situação, como é que um T0 chega até a custar 900, 800 euros? Como que isso aconteceu? Para isso, nós temos que mergulhar um pouquinho no passado de Portugal. Em busca de atrair investimentos, o governo português implementou o programa dos vistos Golden. A ideia era simples. Quem comprasse imóveis de até 500 mil euros ou mais teria direito a um visto de residência. Mas o que parecia ser uma oportunidade de crescimento para o país se transformou em um verdadeiro pesadelo para os portugueses e para os imigrantes. Vamos entender esse pesadelo, minha família. Nos últimos anos, os preços dos imóveis dispararam. Só em 2022, as casas ficaram 18,7% mais caras. O maior aumento em 30 anos. E as rendas aumentaram 37% em um único ano, tornando praticamente impossível para muitos portugueses, para muitos brasileiros, para muitos angolanos, moçambicanos, para muitos imigrantes também, encontrar uma casa acessível em Portugal. Enquanto isso acontecia, os salários permaneciam estagnados, com mais da metade da população ganhando menos de 1.000 euros por mês. Margarida Custódio, uma profissional de recursos humanos em Lisboa, desabafa, abre aspas, aqui você gasta quase 90% do salário no aluguer. O resto vai para o gás, água, luz e comida. É como vivemos no limite. Infelizmente, relatos como dessa senhora que viralizou na internet, vários portugueses imigrantes partilham da mesma opinião. O salário atual de Portugal não dá para você, bancar uma vida de luxo ou tentar. Não dá, ok? Porque assim, vais pagar praticamente todo o teu salário na renda. Este problema não é só para nós imigrantes, não. Os próprios portugueses também sentem na pele que as coisas mudaram. E mudaram mesmo muito. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar a 2012, quando Portugal saiu de uma crise econômica severa. O governo português decidiu criar
o programa dos vistos Golden, que oferecia residência a estrangeiros que comprassem imóveis de alto valor em Portugal. Isso atraiu milhões de euros de investimento. Mas o que parecia uma solução para a economia portuguesa trouxe consequências inesperadas. A maioria dos investimentos dos vistos Golden foi para o setor imobiliário. Imóveis de luxo em Lisboa, Porto, Algarve e muitas zonas aí de Portugal, onde milhares de portugueses tentam viver. Infelizmente, com o tempo, as ruas desses bairros começaram a mudar. Prédios antigos foram vendidos por fortunas e transformadas em casas de turistas ou simplesmente ficaram fora do alcance da população local. Este fenômeno é o que chamamos de gentrificação. Com a chegada de moradores de alto poder aquisitivo, o custo de vida subiu, expulsando moradores locais. A cidade foi transformada em uma vitrine para turistas, enquanto os portugueses, os imigrantes, foram empurrados para bairros mais afastados. E aqueles que queriam viver nos bairros mais turistas tinham que pagar mais ou tinham que se misturar com certas pessoas para equilibrarem a renda. Eu sei que muitos vão falar que não, mas olha, a renda na Suíça também não é assim tão barata não. A vida lá também não é tão barata, sim. Mas tu não vais comparar o salário mínimo suíço com o salário mínimo português. Não há comparação. Nem um pouco. Nem que eu quisesse. É uma comparação muito desequilibrada. Especialistas apontam que as políticas do governo, ao incentivar o investimento estrangeiro, criaram um mercado voltado para o capital externo, deixando os locais e os imigrantes para trás. Rita Silva, da Associação Habita, resume: o mercado deixou de estar voltado para as pessoas que vivem e trabalham em Portugal. Passou a estar voltada para o investimento externo. O que parecia ser um pequeno efeito colateral de um programa de imigração se transformou em um pesadelo para muitos. Em apenas 3 anos, os preços dos imóveis subiram drasticamente. Em Lisboa, bairros como Alfama, Moraria e Madragoa viram suas populações originais sendo substituídas por alojamentos turísticos e investidores estrangeiros. Há anos atrás, você podia encontrar uma casa no Porto no valor de 106 mil euros. Ok? Assim que esse Visa Golden começou a entrar, as coisas começaram a mudar em Portugal. Há anos atrás, essas casas que custavam 106 agora custam 165 mil euros. Esse aumento violento deixou muitos portugueses sem opção de compra. E se os próprios portugueses estão a ver dificuldades, imaginem os imigrantes. A maioria recorre nos empréstimos bancários, só que em alguns momentos os juros são bem grandes e que ficas tipo preso no empréstimo que tipo vais pagar em 50, 60 anos. Em outros casos, tipo, você faz o empréstimo, né, com a sua esposa e depois de 2 anos se separam, quer dizer, as contas ficam a apertar. Isso complica muito a vida do português e do próprio imigrante. Ok? Tudo porque hoje em dia, né, a maior parte dos donos de apartamentos em Portugal são estrangeiros. Ok? E ele vai preferir ou vai colocar
num site de alojamento para estadias curtas, vai render mais. Ou vai colocar um preço alto que tu tens que pagar, porque se ele colocar este mesmo apartamento num site de hospedagem, ele vai ganhar mais. Tá vendo? Então, um T2 em Lisboa, você encontra mais de 1.000 euros. A se apertar, pode ser a 900 euros. E certos senhorinhos, o que fazem? Tem uma casa, então, é um TT3. Em cada quarto, ele vai colocar lá 3 belis. Em cada quarto, vai ter 6 pessoas. Ok? Vais pagar a renda 250 euros, às vezes 300 euros. Isso no centro de Lisboa, no centro do Porto. Agora, se você quiser ir, por exemplo, no entrocamento, já pode encontrar um quarto a 300 euros, só você sozinho. 250 euros, só você mesmo, só você. Não tem escolha. Ok? Esse problema imobiliário em Portugal foi causado mesmo por causa do quê? Do investimento externo. Vários que têm muitos dinheiros compraram apartamentos em Portugal e fazem o que eles querem. Eles têm o monopólio disso aqui. O governo perdeu o fio da coisa toda. Não consegue regularizar isso aqui. Não consegue. Por quê? É muitos apartamentos nas mãos de estrangeiros. Indianos conseguiram uma boa parte de apartamentos em Portugal. Brasileiros também. Okay? Alguns portugueses também estão dentro da cena, né? Mas o Visa Gold trouxe mais pessoas de fora de Portugal e tem o monopólio imobiliário de Portugal. Após meses de protestos e crescente pressão pública, o governo português finalmente reagiu. Em 2023, o programa dos vistos Golden foi encerrado. O governo também implementou subsídios de aluguel para famílias de classe média e baixa, além de congelar novas licenças de alojamento local, tipo para empresas como Airbnb, ok? Nas áreas mais saturadas, ok? Hoje em dia, nem todo mundo consegue ter a licença para colocar o seu cubículo nesses sites aí de quê? De hospedagens. Por quê? A coisa saiu do controle. Ok? Numa casa tipo de 2 quartos, podem viver lá 15 pessoas. Ok? 6 em cada quarto. Os outros dormem mesmo na sala. Entre os africanos você vê um pouquinho de cuidado, mas entre os indianos, quer dizer, é uma coisa bizarra. Numa casa eles podem até viver para 30 pessoas. É possível, sim. Há documentários até que a imprensa portuguesa já publicou, onde você vê tanta gente amontoada. Entre africanos, brasileiros, há ainda um pouquinho de cuidado que, num quarto, quando tem 3 biliches, vai ter lá 6 pessoas, e isso está-se bem, nada mais do que isso. Mas dos indianos, você vê lá um quarto, até podem colocar lá 5 a 6 biliches. É complicado isso. E o governo não consegue tentar dar uma reviravolta neste problema que eles mesmos causaram. Ok? Não, mas tem subsídios de aluguel. Ok, mas nem todo mundo consegue isso aqui. É difícil. Ok? Vai dar entrada do processo, leva muito tempo e nem sempre vais conseguir. A pergunta que fica é: o que o governo fez foi suficiente para reverter a situação? Em abril de 2023, dezenas de milhares de portugueses tomaram as ruas exigindo soluções mais eficazes. Faixas como "casas para viver, não para lucrar" refletiram o sentimento popular. Além do governo acabar com os vistos Golden, o governo propôs um visto de solidariedade, permitindo que
estrangeiros invistam em habitação acessível para locais ou imigrantes. A ideia é canalizar o investimento para beneficiar a sociedade e não para especulação imobiliária. Essas mudanças ainda estão em andamento e os efeitos podem demorar para aparecer. O que se sabe é que, com o fim do visto Golden, a procura por imóveis de luxo por estrangeiros diminuiu drasticamente. O que aprendemos com a febre do ouro imobiliário? Essa é uma pergunta. Mas vou responder, família. Que é possível atrair investimentos para o país, mas não às custas do povo. A desigualdade aumentou e o sonho da casa própria se tornou cada vez mais distante para a maior parte dos imigrantes e os próprios portugueses. A lição é clara: a prosperidade econômica não pode se basear em sacrificar o direito básico de moradia às pessoas. Esperamos que essas mudanças comecem a fazer sentido aos poucos, porque, por enquanto, a vida de um imigrante ainda é muito difícil por causa mesmo dessa questão imobiliária. Muitos imigrantes dormem nas ruas, ok? Trabalham mesmo, mas dormem nas ruas. Essa é uma realidade, infelizmente, que a gente está a ver em Portugal. Infelizmente, minha família, Estados Unidos da América também está a seguir esta ideia de Portugal. Também tem agora um visto Golden que tu compras. Por uns milhões aí tu compras, tens que investir no país, enfim. Eu não sei se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Portugal, né? Tantos estrangeiros compraram muitas casas e tem um monopólio disso aqui. Infelizmente, o povo se lascou. Se ferrou bem dizer. Se ferrou mesmo bem ferrado, família. Se você achou este vídeo informativo e interessante, não esqueça de curtir e compartilhar. Vamos espalhar a verdade sobre os impactos do programa dos vistos Golden em Portugal. Isso dificultou a vida dos imigrantes e também dos próprios portugueses. A luta por uma habitação acessível continua. Em algum momento isso vai mudar. Não será hoje nem amanhã. Ainda vamos continuar a partilhar quartos, a partilhar casas, ok? A pagar alojamentos caros, porque é assim, quando um certo número de pessoas tem um monopólio de certas coisas, a coisa complica. Porque no interior de Portugal, tu encontras casas a preços acessíveis. No ponto, mas os imigrantes querem morar mesmo no centro. E é lá no centro que os mambos estão bem caros, minha família. Que Deus abençoe Angola, que abençoe você que está a assistir agora. Ficamos por aqui, família. Ué! Sa Serik Stress! Mo Continua Bango!